Boa tarde, pessoas. Meu nome é Rafael Rosas e hoje eu vou falar um pouco sobre trabalho para imigrantes. Então, se você tem a intenção de imigrar para trabalhar naquele país, então eu vou falar algumas coisas, alguns pontos que você pode ir se planejando para que você, ao chegar no país, com pouco tempo não se frustre naquela função que você está exercendo, naquele salário que você está recebendo. E isso com pouco tempo pode ser que aconteça, né? Pela experiência que eu tenho visto, muitas pessoas têm se frustrado porque não conseguem melhorar financeiramente o seu salário para que possam galgar outras coisas em sua vida. Então, quero falar sobre isso para que vocês possam se planejar de uma maneira melhor e aí não ter essa dificuldade quando chegar no país que você quer viver. Então, como eu estou morando em Portugal, eu vou falar tudo no contexto de Portugal, mas isso com certeza vale para qualquer país que você deseje morar. Então, eu antes de imigrar para Portugal, eu pensei em alguns pontos de como eu queria que meu trabalho tivesse uma progressão e eu conseguisse galgar coisas melhores, né, salários melhores, antes mesmo de chegar no país. E eu dividi isso em três pontos. Né? O primeiro ponto que eu vi foi pegar o emprego que aparecer quando eu chegar como imigrante. Eu vou falar sobre cada um ponto detalhadamente. O segundo ponto é conseguir um trabalho com uma renda melhor do que esse que eu consegui no primeiro ponto. E o terceiro é justamente investir em algo a longo prazo. Né? Se eu conseguir o primeiro ponto, conseguir subir para o segundo ponto, então eu já investi no terceiro ponto para a longo prazo conseguir, né, um melhor trabalho. Antes de falar sobre essa questão do trabalho desses três pontos, eu queria dar uma dica para que você, quando chegasse aqui em Portugal, pudesse fazê-la. Então, antes de você procurar trabalho aqui em Portugal, faça essas 5 coisas porque vão ser necessárias para o trabalho que você vai exercer, qualquer um. A primeira delas é você comprar um chip com o número daqui de Portugal. A segunda é você procurar ter o atestado de morada. A terceira é você tirar o seu NIF, que é como se fosse o CPF aí do Brasil. A quarta é o NIS, que é o seguro social. E a quinta é abrir uma conta no banco. Então no YouTube tem muitos vídeos falando como você precisa fazer para tirar esses documentos, até comprar chip, tem ensinando tudo. Então você vai conseguir aí facilmente entender como precisa fazer isso aqui antes de procurar trabalho. Outra coisa que eu coloquei aqui foi a questão de que se você chega com condições de comprar um carro inicialmente, eu acredito que é algo muito válido, porque você vai estar num país que você não conhece nada. Eu acredito que você já se mudou, por exemplo, para outra cidade. Você chega em outra cidade, são ônibus, linhas diferentes, em lugares diferentes de você pegar um táxi, por exemplo. Né? Então é totalmente diferente. E eu sei que isso traz dificuldades. Então imagina isso em um outro país onde você não conhece nada. Porque mudar para uma outra cidade, você pode até conhecer muita coisa da outra cidade. Pode não conhecer as linhas, mas conhece muita coisa das cidades, mas em um outro país que você não conhece nem sequer os nomes dos lugares. Então, se você conseguir inicialmente comprar um carro, isso vai ser muito válido. Aqui em Portugal existem carros bastante baratos e que estão em ótima qualidade. Até menos do que um salário mínimo você vai conseguir encontrar assim um carro, 600 euros, 500 euros, até menos é possível que você encontre. Né? Talvez não esteja em tão bom estado, mas nesses valores que eu falei você vai conseguir sim, estarão sim em bom estado, basta você procurar direitinho. Então, se você conseguir, dica muito importante, vá atrás e consiga esse novo carro, consiga um carro para você. Antes de falar dos pontos, eu também queria fazer uma observação. Quando você for procurar emprego, qualquer um deles, o do primeiro, do segundo ou do terceiro ponto, qualquer um deles, é importante que você procure a princípio perto da sua casa. Eu já trabalhei a 5 minutos andando
de casa, do trabalho, de casa para o trabalho, e isso me ajudava muito, porque sobrava tempo para que eu pudesse fazer outras coisas, e isso me ajudava bastante. Eu não tinha que acordar 2 horas antes de ir para o trabalho, então isso já me ajudava porque eu poderia dormir um pouco mais, ou então eu poderia usar esse tempo que eu estava acordando 2 horas antes para fazer qualquer outra coisa, e eu não precisava chegar 2, 3 horas depois de largar um trabalho e chegar mais cansado do que eu já estava do trabalho. E a gente sabe, e eu também sei, vivendo no Brasil, quantas vezes a gente acorda de manhã, faz tudo o que precisa fazer, vai para o trabalho e nesse trajeto de ir para o trabalho, ônibus, metrô, gritaria, tumulto, empurra-empurra, gente caindo e aperto e você fica logo com calor, aí fica todo suado, enfim, tudo isso já lhe causa um estresse, já lhe deixa muito pressionado e já lhe deixa extremamente cansado. E você nem começou a trabalhar. Então, pegue isso, você vai, trabalha, se cansa ainda mais e vive algo semelhante na volta. Então, trabalhar perto de casa vai lhe poupar tudo isso aí que você precisa viver. Então, não é que você poderia normalmente vive, né? Eu vivi muito isso aí quando eu morava no Brasil. Então vai lhe poupar muito disso aí para que você possa ganhar tempo e fazer as outras coisas. Então vamos lá ao primeiro ponto. O primeiro ponto é pegar um emprego que aparecer. Ô Rafael, por que é importante pegar o emprego que vai aparecer? Tem algumas coisas que eu preciso dizer sobre isso. Que com certeza, quando você chegar aqui, você vai chegar financeiramente defasado. Claro, se você mora no Brasil, por exemplo, como eu morava, você vai chegar aqui com o seu dinheiro, com o seu patrimônio valendo 6 vezes menos do que vale no Brasil. Com certeza isso aí já vai ser algo que vai lhe trazer muita dificuldade. Quando você começar a comprar euro para imigrar, você já vai sentir logo que a moeda da gente é bem fraca. Então, isso vai lhe trazer dificuldade de tal forma que, quando você chegar aqui com pouco tempo, consiga logo um trabalho, para que você possa começar a ganhar em euro e não ter tanto essa defasagem naquele valor que você tem aí, né, essa laminha que ficou aí, para que você pudesse ter uma segurança maior quando chegasse no país que você está imigrando. Então, é importante por causa disso. Também vejo que é importante porque esse primeiro trabalho que você vai pegar, o que aparecer na sua frente, ele normalmente vai ser um emprego difícil, vai ser um emprego sacrificado. Não que todos os outros não sejam, mas com certeza esse vai ser mais do que os outros. E pense, a gente está se planejando para a longo prazo ter um trabalho melhor e ganhar mais e ter uma qualidade de vida melhor com relação ao trabalho. Então, quando você estiver fazendo aquele trabalho difícil, o primeiro que vai aparecer, com certeza você tem que pensar no seguinte ponto, de que você tem um planejamento, de que você precisa melhorar e que aquilo ali que você está fazendo vai lhe dar forças para que você procure algo melhor. Então, não é simplesmente porque você precisa, mas porque você tem que viver aquilo para que você possa também, aquilo ali, dar um pouco mais de força, além do que você já tem, para que você possa conseguir sair daquela situação que você está. Com certeza vai ser um trabalho bem difícil. Então esse trabalho bem difícil vai lhe ajudar a alavancar um trabalho melhor. Com certeza isso vai acontecer quando você estiver fazendo. E claro, nesse trabalho que você está fazendo, você vai trabalhar com pessoas. E pessoas, você vai fazer ali um network. Você vai poder falar sobre suas experiências, do que você trabalha, no que você gosta. E as pessoas vão poder falar. Pelo menos aqui, os portugueses eles gostam muito de perguntar. E a experiência que eu tenho tido é que eles gostam muito também de ajudar. Então, a experiência que eu tive foi essa. De que todo o trabalho que eu fiz, quando eu falava das minhas experiências, as pessoas diziam logo, tem em tal lugar, você consegue assim, tem um amigo meu que trabalha em tal lugar, e enfim.
dá para você ali no network as pessoas já dizerem muita coisa sobre as suas experiências, os lugares que você pode, né, trabalhar. E aí você já pode ir nesse caminho também. Não só isso, você também pode escutar e, vou dar um exemplo. Uma vez eu estava no vestiário e dois funcionários estavam conversando e eu estava me arrumando. Então, estava no mesmo ambiente, é impossível não escutar. Então, eu estava ali me arrumando e um estava falando com o outro: poxa, eu vou trabalhar em tal lugar porque lá tá pagando 1.500 euros. Então, veja aí, mais de 2 salários mínimos, né? Então, tá pagando 1.500 euros para a função que eu estou fazendo aqui, que eu só estou ganhando 1.000. Então, ele falou: é bom, é aonde? Então, falaram onde era e eu ali escutei tudo. Então, eu poderia chegar em casa, pesquisar o nome da empresa, ver como eu posso fazer para entregar o currículo, preencher uma ficha e ir lá e fazer o que é necessário para entrar naquela empresa. Então, só escutando. Então, pegar esse primeiro emprego vai lhe ajudar também, porque você vai ter contato com pessoas que estão trabalhando e que já trabalharam em outros lugares e que conhecem outras pessoas que trabalham em outros lugares. E que você também vai poder ser inserido nesses outros lugares que vão ser melhor, para que você possa ganhar um pouco mais e ter uma melhor qualidade de vida, claro. Então esse é outro ponto. Um outro ponto também desse primeiro trabalho que você vai pegar, que normalmente esse trabalho, que é difícil, que é sacrificado, enfim, esse trabalho vai lhe aceitar sem a manifestação de interesses. Rafael, o que é a manifestação de interesse? Tem muitos vídeos aí no YouTube falando sobre isso, como dar entrada, o processo que é. Eu acredito que, como o vídeo não é sobre isso, eu acredito que a gente não precisa tocar nesse ponto, mas que com certeza quando você chegar aqui em Portugal, você não vai ter essa manifestação de interesse. Mas esse primeiro trabalho vai lhe aceitar, mesmo sem ele. Então isso aí também é um ponto que vai lhe ajudar com certeza. E aqui já vai uma dica, outra dica super importante. Qualquer entrevista que você for fazer, qualquer uma, independente se vai ser do primeiro, do segundo ou do terceiro ponto, independente da entrevista que você for fazer, pense nessas coisas que eu vou lhe dizer. A primeira coisa é, quando você for fazer entrevista numa empresa, você tem que saber se naquela empresa a função que estão lhe oferecendo, se existe uma função que você pode exercer acima dela, que ganha um pouco mais. Ah, Rafael, mas como é que eu posso saber disso? É simples, né? Existem várias formas. Eu fui fazer uma entrevista numa empresa que fazia teto solar. Então eu vi alguns vídeos, li sobre a empresa e vi que na empresa existia na linha de produção soldadores, que era já um cargo acima do meu. Então eu vi que tinha e tal, ok. Fui fazer a entrevista. Na entrevista, quando finalizou, um entrevistador lhe perguntou se eu tinha alguma dúvida. Eu fiz 2 perguntas e a terceira pergunta foi: eu vi que vocês têm na linha de produção pessoas que trabalham com soldagem. Qual seria essa solda? É uma solda específica? Eu vi que é bem específica. E existem cursos lá fora onde eu posso consegui-los. Ele disse: bom, eu não sei se lá fora tem. Eu sei que a gente aqui dentro, quando precisa, a gente pega um funcionário que não sabe, ensina ele e ele começa a trabalhar nessa função. Então veja, eu ia começar uma função mais baixa e quando a empresa precisasse, se eu fosse uma pessoa que realmente eles vissem que poderiam me dar essa oportunidade, eu poderia crescer já para uma outra função, financeiramente começar a melhorar. Então, quando você for fazer a entrevista, pense nisso. Se a empresa ela dá a possibilidade de você subir de cargo. Não só isso. Pense também se a empresa, tente procurar saber se a empresa ela lhe dá a possibilidade de você fazer hora extra. Não só hora extra, mas se você também tem a possibilidade de mudar de horário e nesses outros horários você conseguir ganhar mais. Vou dar um exemplo. Em fábrica. Fábrica, quando você trabalha pela madrugada, você ganha aí adicional noturno, que muitas empresas, a maioria delas, chega ao valor de 40% a mais no salário que você já ganha. Pense, isso vai lhe ajudar bastante. Mas não só a madrugada, você ganha um pouco mais. Por exemplo, o trabalho da tarde, quem pega das 14 até as 22, eles têm aí 2%, 2 horas de hora extra
a mais por causa desse horário de 8, de 9 e de 10. Então essas 2 horas de 8 às 10 você ganha aí o adicional noturno. Então já financeiramente já começa a ser melhor também para você. Ah, Rafael, como é que eu posso saber disso? Vai lá, pesquisa a empresa, vê os horários que tem, pergunta na entrevista, né? Pergunta de uma forma sutil, né? Não pergunta assim diretamente, né? Para não ficar tão feio, mas pergunta de uma forma sutil, tenta pescar ali na entrevista, para que você possa saber realmente se pode ganhar um pouco mais. E por que eu estou tocando nesses pontos? Eu estou tocando nesses pontos porque quando você vai pegar esse primeiro emprego, normalmente, ele vai pagar um salário mínimo para você. Que aqui, atualmente, está pagando 705 euros. É um valor que dá para viver, Rafael? Dependendo do lugar que você está morando, sim. Dependendo de quanto você vai gastar com arrendamento, com a feira que você vai fazer no supermercado, dependendo de como você gasta os seus valores, vai sim, vai ter condições sim de viver. Há lugares que não, mas há lugares que sim. Mas o interessante é que você não viva apertado feito você vivia no Brasil, né? O interessante é que você viva um pouco mais tranquilo do que você vivia no Brasil. Um dos motivos que você emigrou, com certeza, foi você ter uma vida financeira melhor. Então, se você chega na empresa ganhando um salário mínimo, mas pode fazer hora extra, você pode trabalhar num horário melhor, você pode subir de cargo, com certeza isso aí vai lhe ajudar a você ter um pouco mais de tranquilidade na sua vida financeira. Então, pense nisso aí em qualquer entrevista que você for fazer. Então vamos ao segundo ponto, já que o primeiro ponto a gente detalhou bastante e deu algumas dicas do que você fazer até no segundo e no terceiro ponto também. Então vamos lá para o segundo ponto. O segundo ponto é justamente você conseguir um salário, conseguir um trabalho com uma renda melhor. Então, esse trabalho com uma renda melhor, ele já tem que ser planejado no país que você está hoje. Então, eu estou no Brasil, eu quero emigrar para Portugal. Então, como está lá o mercado de trabalho? O mercado de trabalho tem esse setor que estão empregando bastante, estão precisando de funcionário, estão desesperados por gente para trabalhar. Que existe sim, tem muitas empresas aqui que não tem ninguém para trabalhar e estão praticamente desesperados por trabalhadores naquele setor. Eu já vi vídeos de supermercados que não tinha comida na prateleira, não tinha produto na prateleira, e não é porque estava faltando produtos não, é porque não tinha o repositor para colocá-los novamente. Então, veja que aqui existem, eu estou trabalhando hoje e trabalhei em outro local, antes desse, é o segundo emprego que eu estou aqui. E eu senti que as empresas são bastante necessitadas de trabalhadores. Então, se são bastante necessitadas de trabalhadores, um nível mais baixo, imagina daqueles trabalhadores que têm uma qualificação melhor. Então, com certeza, eles vão estar bem mais precisados. E aí vai uma dica. A dica é, antes de você emigrar, tente ver como está o mercado, quais as vagas e os setores que você pode trabalhar, e já vá se organizando no país que você está, por exemplo, no Brasil. Então, antes de vir para cá, já pense. Eu sei que existem setores aqui em Portugal, por exemplo, como gesseiro, pintor, eletricista, marceneiro, soldador, existem outros. Pedreiro, enfim, existem muitos outros. Que com certeza aqui precisa muito e não tem profissional. Rafael, como é que não tem profissional aí? É aquela coisa. Portugal é o país que paga um salário menor na Europa toda. Então eu nasci em Portugal. Eu vou ganhar um salário fazendo, por exemplo, soldador. Vou ganhar um salário menor trabalhando aqui como soldador ou trabalhando na França. Ganha 2 vezes mais. Ou trabalhando na Espanha. Ou trabalhando lá na Suíça. Ou em Luxemburgo, que é o maior salário da Europa. O salário mínimo, né? O maior salário da Europa. Claro que não, eu sou português, eu sou europeu, eu posso ir para onde eu quiser dentro da Europa, eu vou embora ganhar muito mais em outro país do que ficar aqui. E é isso que acontece muito. Muitos portugueses estão indo embora ganhar um pouco mais em outros países do que ficando em Portugal. Então aí é que cresce a imigração aqui em Portugal, porque o país precisa muito, justamente por conta disso. Então, quando vier, antes de vir para cá, pense em fazer alguns cursos profissionalizantes para que chegando aqui você possa conseguir um emprego melhor, né, e ganhar um pouco mais.
Esses empregos que eu falei, todos esses setores aqui que eu falei, eles ganham acima de 1.000 euros. E esse valor acima de 1.000 euros já começa a ser uma renda interessante para você que está morando aqui. Já começa a ser interessante. Então pense aí em ir nesse caminho. Também, né, como eu falei anteriormente, você pode melhorar sua renda, melhorar seu salário, se você subir de cargo. Então, Rafael, eu entrei, a empresa está me oferecendo, olha, vou dar um exemplo. O meu exemplo, a empresa está oferecendo trabalhar como um aprendiz de tecelão. Eu já fiz algumas coisas como tecelão no Brasil, mas eu trabalhava no Brasil com um tipo de TA que não é o TA que eu trabalho hoje. É muito diferente mesmo. Então ele está me oferecendo trabalhar como aprendiz de tecelão. Mas com X tempo, eu crescendo e aprendendo e desenvolvendo, eu vou passar para tecelão. E consequentemente meu salário vai dar uma melhorada. Eu acho que é interessante, porque você vai entrar ganhando salário base e depois vai conseguir dar uma melhorada no seu salário e você já começa a crescer aí na empresa. Então pense nisso. Você vai conseguir sim melhorar seu salário subindo de cargo dentro da empresa. Então você não só pode subir de cargo dessa forma que eu falei, mas caso você tenha algumas experiências e dentro lá da empresa que você trabalha tem esses cargos, você também pode ser que consiga subir de cargo por causa das experiências que você já tem. Outra coisa é que você também pode procurar, como eu disse, o primeiro emprego que aparecer você deve pegar. Então você pegou, mas isso você não vai ficar ali parado. Você vai continuar procurando emprego. O que aparecer melhor, você pega novamente. Então vamos dizer, você começou agora um emprego e com 15 dias apareceu um emprego melhor. Para mim, com 4 dias apareceu um emprego melhor. E eu fui. E eu estou nesse emprego até hoje. Então, com 15 dias apareceu um emprego de pintor que você tinha feito o curso lá no Brasil. E você foi. Já começou a ganhar um pouco melhor. Então, aqueles cursos que você fez já vão lhe ajudar aqui quando você precisar procurar um trabalho melhor do que aquele que você está fazendo hoje. Mas, Rafael, eu já cheguei em Portugal e eu não me preparei dessa forma que você falou. E aí, tem alternativa? Tem sim. Aqui em Portugal existem lugares que você pode fazer cursos. E esses cursos você pode procurar trabalhos melhores porque eles justamente oferecem bastante, porque precisam muito desse tipo de profissional. Eu vou citar só um exemplo aqui, mas existem muitos. O IEFP é um portal de empregos. Esse portal de empregos ele oferece cursos profissionalizantes e até cursos técnicos também. Esses cursos eles podem ser gratuitos, podem ser pagos, mas também você pode receber uma bolsa e ser pago para estudar. Então, isso aí é só um exemplo. Eu vou deixar esse site aí na descrição. Eu não sei se do Brasil você vai conseguir acessá-lo por causa da URL, que é de outro país. Eu não acessei ele quando eu estava no Brasil, mas aí eu vou deixar, você tenta aí ver, mas existem muitas outras possibilidades, né, de cursos aqui em Portugal. Se você já está aqui em Portugal, com certeza você vai conseguir acessar e ver aí como você se encaixa para fazer um curso profissionalizante ou até técnico e ser inserido no melhor trabalho naquela área que você está fazendo. Chegamos a outra dica que eu vou poder dar nesse segundo ponto. É que você não precisa ficar preso nesse primeiro trabalho, mas se está preso por enquanto nesse trabalho, tente fazer hora extra, tente mudar de horário para um horário que paga melhor. Então, tente correr atrás nesse sentido para que você fique ali o tempo que precisa chegar para que você consiga um emprego melhor, mas que você fique ali e consiga um salário melhor por enquanto que você está naquele primeiro emprego que você pegou. Então, por isso que vale aquilo que eu disse anteriormente. Pegue um trabalho que você já saiba se pode ou não fazer hora extra, se tem outros turnos, se você consegue subir de cargo, porque isso aí vai lhe ajudar, por enquanto que não chega o emprego que você realmente está procurando, ok? E nisso aí nós podemos chegar no terceiro ponto, que é invista em algo a longo prazo. Quando eu estava no Brasil, eu sempre procurei trabalho porque pagava mais,
eu sempre procurei trabalho, procurei fazer cursos, porque o mercado dizia que tinha muitas vagas e pagava mais. Eu sempre pulava de emprego para outro, porque outra empresa, ela pagava um pouco mais. E assim, eu olhando o meu histórico de trabalho, eu nunca escolhi trabalho porque eu gostava do que eu ia fazer, porque eu me sentia bem, porque era confortável, porque ia ter qualidade de vida. Nunca foi por causa disso. E isso é triste, porque com o tempo, imagine, você trabalha um terço da sua vida, tem gente aí que trabalha mais do que isso, né? Eu particularmente trabalho mais do que isso, então tô aí mais do que um terço, né, da minha vida no trabalho, e você fazer um terço da sua vida algo que você não gosta é algo muito complicado, né? É algo até triste, né? É algo difícil. E eu vivi muitos anos assim, e eu sei que você que está assistindo deve estar também nessa situação. Está fazendo algo que não gosta, mas porque você precisa fazê-lo e está fazendo até hoje. Então, por isso que vale esse planejamento, para que você a longo prazo invista em algo que você goste, que você faz com amor, que você faz com prazer, né? Porque o que dizem é, se você trabalha naquilo que gosta, você não trabalha nenhum dia. Então, é muito bom quando a gente trabalha naquilo que a gente se sente bem fazendo. Com certeza, assim, a gente consegue ser muito mais produtivo do que nós somos fazendo aquilo que a gente não gosta. Então, pense em investir em algo que você gosta a longo prazo. No Brasil, eu não conseguiria, não conseguia fazer isso, porque eu queria investir em algo que ia diminuir meu salário quando eu começasse, e depois eu ia crescendo, claro, mas a princípio eu ia diminuir o meu salário. E eu tenho família, não só apenas tenho minha esposa e tenho 2 filhos. E eu não conseguia diminuir o salário e fazer com que a conta fechasse dentro de casa, as contas todas. Então não dava. Então eu tinha que continuar fazendo aquele trabalho que eu estava fazendo, ganhando um pouco mais para conseguir manter toda a estrutura que eu tinha dentro de casa. Mas aí, se eu vou emigrar para um outro país que financeiramente é melhor, a economia é melhor, tudo é melhor, então eu posso sonhar, né, ir nesse caminho e começar a galgar, né, algo melhor para que a minha vida com relação ao trabalho também esteja completa, né, não só as outras coisas da imigração. Então pense nisso, em investir em algo que realmente você gosta. Eu vou dar um exemplo. Você entra numa faculdade, porque com o tempo aqui em Portugal você vai conseguir fazer sim uma universidade. Então você entra e daqui a 5 anos você tem uma nova profissão que você vai poder exercê-lo. E aquilo que você realmente gosta. E na Europa, né? Então vai ser muito, muito útil. Mas você pode dizer assim, mas Rafael, eu vou gastar muito tempo, vai ter muito trabalho, vai ser muito esforço, e eu não queria isso. Mas pense comigo, daqui a 5 anos, você pode ter uma nova profissão que você ama, ou você pode ter nada. O que eu tenho certeza é que daqui a 5 anos o tempo vai passar do mesmo jeito. Você fazendo algo para mudar o seu futuro ou não, o tempo vai passar da mesma forma. A diferença é o que você faz hoje, o que você planta hoje, com certeza você vai colher amanhã. Se você plantou isso em 5 anos, correu, se esforçou e fez lá algo para um sonho que você realmente tem, com certeza lá na frente você vai colher. Mas se você não fez nada, é isso que você vai colher, o que você fez. Então, pense que o tempo ele vai passar de qualquer maneira. Então, faça algo para que dê sentido quando o tempo passe lá na frente, o que você vai colher. Uma dica se você vai nesse caminho, uma dica que eu tenho para você com certeza aprenda uma outra língua. Aqui na Europa é de suma importância você saber mais de um idioma. Se eu pudesse, né, lhe dizer qual idioma estudar, eu lhe diria o inglês. Existem muitos outros que aqui é bem necessário, mas no contexto aqui de Portugal, acredito que o inglês vai lhe ajudar muito. Não só em Portugal, mas em boa parte, quase toda a Europa, o inglês vai abrir portas para você. Então digo isso não só porque você
quer que as portas sejam abertas, mas porque você precisa competir com as pessoas que estão aqui, né? Imagine, a grade curricular de uma criança, por exemplo, dos meus filhos, tá lá, inglês e francês. Então eles já começam, lá com 5 anos, por exemplo, já começam a aprender inglês e francês. Imagina essas crianças com 20 anos. Não é o inglês do Brasil não, tá? É o inglês e o francês para que eles sejam fluentes nessas duas línguas. É para aprender como a gente aprende português no Brasil. É para realmente ser fluente, para dominar a língua. Vou falar algo para vocês. Onde eu trabalho é uma fábrica têxtil. Lá, quase todos os funcionários falam inglês. De cabeça assim, eu estou me lembrando só 2 que não falam inglês, mas esses 2 falam francês. E esses outros que falam inglês, quase todos falam francês. E pasmem, nenhum deles precisa de uma segunda ou de uma terceira língua para fazer o trabalho que eles fazem lá. Eles fazem o trabalho falando só português o dia todo. Então imagina, se as pessoas que não precisam competir com outras pessoas que precisam de outras línguas falam bem outras línguas, imagina aqueles cargos onde é necessário você falar outra língua para poder trabalhar naquele local. Porque como você vai estar aqui na Europa, vai ter um trabalho que o cliente ele vai ser da França, o cliente vai ser da Espanha, o cliente vai ser lá da Suíça, o cliente vai ser da Inglaterra, o cliente vai ser dos Estados Unidos. Como você vai se comunicar com esses clientes? Normalmente esses clientes falam inglês. Você vai conseguir se comunicar com inglês. Outros falam francês, espanhol, enfim. Então, procure aprender uma outra língua. Isso aí você já deve estar fazendo desde o Brasil. A dica, o inglês. Mas chegando aqui, aprendeu inglês, já desenvolveu inglês, tenta aprender mais uma outra, vai lhe ajudar bastante, tenha certeza. Porque aqui as pessoas já crescem sabendo 2 línguas. E dependendo da profissão, ela com certeza vai saber mais do que isso. Então coloque isso aí na sua lista de urgências. Aprender uma nova língua. Então eu vou finalizar falando sobre isso. Se você já faz algo que ama, então eu não vejo sentido você procurar outra função, outro trabalho, outra profissão. Não vejo. Rafael, eu amo ser pedreiro. E isso é ótimo. Se você ama, se você gosta, se você se identifica, se é isso que você escolheu para você, isso é ótimo. Continue como pedreiro. A intenção desse terceiro ponto não é fazer você mudar para uma profissão que ganha mais. Não é isso. É justamente fazer com que você fique completo no propósito de imigrar, que é justamente finalizar a sua imigração. Porque, pense comigo, fazer o que gosta é completar o motivo pelo qual você migrou para outro país. Porque a nossa família imigrou para Portugal por 4 coisas. E eu vou colocar a quinta. A primeira foi por causa de segurança. Então, nós conseguimos ter segurança aqui. A outra foi por causa da educação. Eu acho que não precisa comentar sobre a educação no Brasil. Saúde, eu acho que também não precisa comentar sobre a saúde no Brasil. Aqui é bem melhor. A outra foi pela qualidade de vida, pelo lazer. Então, nós conseguimos ter um lazer muito melhor do que teríamos no Brasil. E essa quinta, que não foi por causa dela, nós não colocamos ela na balança, mas ela pesa bastante, é a situação financeira e econômica do país. Então, dá uma qualidade muito melhor de vida. E, claro, essa situação do país econômica, para mim, só vai ser favorável, só vai ser bom, eu só vou colher frutos que eu vou me sentir bem no fim, lá no fim realmente, se eu me sinto bem fazendo aquilo que eu gosto. Então pense, se eu tenho segurança, se eu tenho educação, se eu tenho saúde, se eu tenho lazer, o que é que me falta? Fazer aquilo que ama. Então pense nisso. Escolher aquilo que ama é de suma importância. Se você já ama, né, ser carpinteiro, ótimo, continue sendo carpinteiro, se especialize nisso, continue crescendo. Se é o que você ama, você vai fazer isso com prazer. Então não deixe de forma alguma de ser
o que você já gosta de ser só para poder você ganhar mais. Não deixe. Eu não acho que isso compensa. Então, essa aí é a nossa dica final. Agradecemos todos aqueles que puderam assistir até agora. Deixe o seu like, compartilhe, faça parte aí do nosso canal. Também contribua dizendo que nós podemos melhorar, diga algumas coisas que nós podemos também fazer vídeos para trazer aqui no nosso canal e beneficiar todo mundo, inclusive você. Obrigado, tenha uma ótima tarde, ou manhã ou noite, nunca se sabe.